Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Acho que a gente já pode dar início, então, à nossa reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. E a gente começa, como sempre, falando primeiro do cenário local. A gente teve uma semana que foi que começou com um tom bastante positivo, né? A gente viu o Bovespa chegando a superar os 122 mil pontos na semana passada, mas os ganhos não se sustentaram e o índice fechou praticamente de lado, com leve queda de 0,02%, cotado a 120.187 pontos. Os mercados foram movimentados por uma série de indicadores relevantes globais, como decisão de juros pelos principais bancos centrais e dados importantes de atividade de inflação, e a temporada de resultados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, além da elevação do rate soberano pela agência Fitch. Tá? Então, na agenda econômica local, o destaque ficou para a deflação mensal do IPCA 15. Em julho, o índice caiu 0,07% na comparação mês contra mês, abaixo das expectativas do mercado. No acumulado de 12 meses, o indicador caiu para 3,19%, ante 3,4% do mês anterior. Com isso, cresceram as apostas de um corte maior a partir de agosto, de 0,5 pontos percentuais. Outro fator que animou os mercados no Brasil foi o anúncio da agência Fitch, que elevou a classificação de crédito do Brasil de duplo B- para duplo B com perspectiva estável. Foi a primeira movimentação positiva desde 2018 e ela reflete uma melhora macro e fiscal no país, com recentes políticas proativas e reformas que sustentam uma melhora no cenário brasileiro. Apesar dessa elevação, o grau de classificação do país ainda é especulativo, ou seja, tem um risco maior e o Brasil teria que ser elevado ainda mais para chegar a um grau de investimento. Do lado corporativo, o mercado foi movimentado pelos balanços do segundo trimestre. Até agora, apenas 11 empresas, ou 16% do Ibovespa, divulgaram os resultados, que mostraram forte contração nos lucros, puxado principalmente por Vale, que ainda assim reportou resultado em linha com as expectativas. Acho que sempre cabe a gente destacar aqui como vem também a performance das nossas carteiras recomendadas, né, as nossas principais estratégias. A gente vê a carteira BTG10 Sim subindo mais de 5% esse mês, contra o Ibovespa que sobe 1,78%. Tá? E acumulado no ano em 22,75%, contra o Ibovespa que sobe 9,53%. E o grande destaque é a carteira BTG Small Caps, que já avança aí mais de 50% no ano de 2023, tá? Entrando agora na parte internacional, né, a gente teve, como eu citei, uma semana que foi muito marcada por política monetária. Os Estados Unidos, Europa e o Japão tiveram suas decisões de taxa de juros. Nos Estados Unidos, o Fed subiu os juros em 0,25 pontos percentuais para o intervalo entre 5,25% e 5,5%. O Banco Central da Europa também elevou suas taxas de juros de referência em 0,25 pontos percentuais, conforme já esperado pelo mercado. E o Banco Central do Japão manteve suas taxas inalteradas, conforme amplamente esperado, mas a grande surpresa foi a flexibilidade dada a sua política de controle da curva de juros, unido como tolerância maior para os juros mais altos nos títulos públicos locais. Com os próximos passos de decisão de juros independente de dados econômicos, tivemos também indicadores relevantes nos Estados Unidos. A economia americana cresceu 2,4% no trimestre, bem acima do consenso de mercado. Outro destaque foi o dado de deflação do PCE, o indicador de inflação favorito do Fed. O núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, desacelerou de 4,6% para 4,1% em junho, apontando para uma tendência clara de acomodação, apesar de ainda acima da meta de 2%. Ainda nos Estados Unidos, a semana passada foi a mais importante para a temporada de resultados por lá. Mais de 51% das empresas do S&P 500 já reportaram seus balanços do segundo trimestre, e até agora 81% delas superaram as expectativas de lucro. Com a inflação desacelerando, a economia mostrando resiliência, a temporada de resultados surpreendendo positivamente até agora, os índices americanos tiveram mais uma semana positiva. A gente viu o S&P 500 subindo um pouco mais de 1% e o índice Nasdaq 100 subindo um pouco mais de 2% na semana.
Outro movimento relevante internacional foi a forte alta nas bolsas chinesas. O governo chinês anunciou um plano com pacote de incentivos focado no consumidor, além do apoio ao setor imobiliário. Além disso, as autoridades realizaram acenos às principais empresas de tecnologia, sinalizando uma reaproximação com o setor e uma reversão da ampla intervenção do governo ao longo dos últimos anos. E por fim, no IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, ele apresentou queda de 0,12% na semana passada. Os FIIs de tijolo, os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de menos 0,56%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de 0,39% na semana. E agora então vou chamar o Thiago Tavares. Perdão, tem a parte de moedas ainda. Vamos lá. O dólar, na semana passada, ele apresentou mais uma vez queda frente ao real, recuando 0,96%, cotado a R$ 4,73. Já o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, apresentou alta na semana, subindo 0,61%. No mundo das criptos, o Bitcoin teve queda de 2,68%, cotado a $29.279, e o Ethereum recuou 1,47%. Agora sim, Tavares, vou te chamar para comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aqui, os juros encerraram ali os pregões da semana ali com uma volatilidade mista, onde os vértices curtos tiveram queda e os longos tiveram alta na semana, né? Então, vocês podem ver aí que o DI 24 teve uma queda ali semanal de 0,94%, fechando a semana em 12,61%, enquanto o DI 25 ele teve uma queda de menos 1,11%, fechando a 10,64%, né? Já o DI 29 teve uma ligeira alta de 0,38%, fechando a semana ali 10,63%, né? Então, um dos principais fatores ali que para a queda na ponta curta foi o próprio IPCA 15 ali divulgado na semana passada, que veio abaixo ali do esperado, fechou em menos 0,07 o mês de julho, né? E bem abaixo das estimativas do consenso. Para além da deflação maior do que o esperado pelo mercado, a abertura do dado também mostrou uma composição bastante favorável, o que fez com que os agentes financeiros ampliassem as apostas em um corte de juros maior na reunião do Copom dessa semana. Outro fator também que ajudou na queda dos juros ali no vértice curto também foi a decisão da política monetária ali do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central ali norte-americano, que pôde ter encerrado o seu ciclo de aperto com uma alta de 0,25 pontos percentuais, o que levou as taxas ali do Fed Funds em 0,25% para a faixa de 0,50, né? E ainda que não tenha dados explícitos de que as novas altas serão necessárias, não descartou que novos aumentos de juros podem ocorrer no país. Mesmo assim, a interpretação majoritária do mercado é de que, por hora, o ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos está encerrado. Uma outra informação também mega importante, que o Gustavo acabou de comentar, foi da outra elevação da nota de crédito do Brasil, né, agora pela agência de classificação de risco, a Fitch, que saiu de BBB- para BB+, BB, na quarta-feira, e o CDS de 5 anos do Brasil fechou em 168 pontos, menor níveis ali nos últimos 2 anos, né. Já os vértices mais longos da curva fecharam em alta ali com o cenário externo no radar, né. Notícias publicadas pela Nikkei de que o Banco Central do Japão estaria discutindo ajustar a política de controle de curva de juros, agitaram o mercado e deram a base de que as taxas globais de juros ganhassem novo impulso de alta, né? Então, segundo a publicação do BOJ ali, que é o Banco Central do Japão, eles devem considerar permitir que as taxas de juros longo prazo suba acima do seu limite ali de 0,5%. E seguindo ali com a nossa agenda semanal ali, eu acho que o foco total no Brasil dessa semana será para a divulgação do nosso Copom na quarta-feira, né? Aonde que o mercado ali vem se mostrando dividido acerca da magnitude do corte que o Copom irá promover na decisão da política monetária, né? De um lado ali as melhoras nas projeções longas da inflação, as surpresas positivas, entendeu? Com a inflação corrente ali do IPCA 15 e os sinais de desaceleração na atividade econômica, eles embasam as apostas de um corte de 0,5 pontos percentuais. Do outro, os níveis ainda elevados da inflação de serviço e as projeções longas acima
ainda do centro das metas do Banco Central, advogam para o início de ciclos mais cautelosos, né? Então, o próprio Banco BTG espera um corte de 0,50 pontos ali percentuais, enquanto o Goldman Sachs ali, eles acreditam numa queda de 0,25. Então, o mercado está bem dividido ainda nessa magnitude do corte. Obrigado, Gustavo.